Is this truly a sign from the Lord that a big change? And the angel said to them, as they were looking up, watching Jesus disappear into the air, the angel said, "Men, why are you looking?" Poderia o que está acontecendo agora no Monte das Oliveiras ser um sinal de algo muito maior do que imaginamos? Na encosta leste desta famosa montanha, perto de Jerusalém, rachaduras cada vez maiores no solo começaram a chamar a atenção de pessoas que estudam profecias bíblicas. Durante séculos, o Monte das Oliveiras esteve ligado à história sagrada, às palavras dos antigos profetas, às orações desesperadas de Jesus antes de seu sofrimento e ao próprio nascimento da Igreja cristã. Agora, à medida que novas fissuras se espalham pela paisagem, pessoas em todo o mundo estão fazendo a mesma pergunta: isso é apenas geologia comum ou existe algo mais profundo acontecendo aqui? Esta montanha nunca foi apenas uma colina. É um lugar onde profecia, fé e expectativa se encontram há milhares de anos, e cada mudança visível em sua superfície parece despertar algo no coração daqueles que conhecem sua história. O recente movimento do solo trouxe de volta conversas sobre antigas previsões bíblicas que muitos acreditavam ainda estar esperando para se cumprir. Em Zacarias 14:4, as Escrituras dizem que os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras e que a montanha se dividirá em duas. Com esse versículo em mente, é fácil entender por que essas rachaduras estão sendo observadas através de uma perspectiva profética. Ninguém chegou a uma conclusão definitiva, mas o debate sobre o significado dessas mudanças, tanto espiritual quanto praticamente, se espalhou pelo mundo. As pessoas estão observando atentamente. Essas fraturas são simplesmente resultado da atividade tectônica natural ou carregam um peso simbólico enraizado em séculos de profecia? Para realmente entender por que este local atrai tanta atenção mundial, precisamos olhar para a história, as escrituras e as diferentes perspectivas que o cercam. O Monte das Oliveiras é muito mais do que uma encosta a leste de Jerusalém. Nas Escrituras, ele está exatamente no cruzamento entre profecia, oração e promessa divina. Ele testemunhou alguns dos momentos mais marcantes da história bíblica. Foi aqui que o rei Davi caminhou descalço, chorando e profundamente angustiado, enquanto fugia da rebelião de seu próprio filho Absalão, um momento registrado em 2 Samuel 15:30. A partir daquele dia, a montanha tornou-se um símbolo de sofrimento, perseverança e confiança inabalável em Deus. Séculos depois, o profeta Zacarias apontou diretamente para esse mesmo local. No capítulo 14, versículo 4, ele escreveu que os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e que a montanha se dividirá em duas. Essa continua sendo uma das profecias sobre o fim dos tempos mais conhecidas de todas as Escrituras. Então, no Novo Testamento, a montanha volta ao centro das atenções. Jesus ensinou sobre os sinais dos últimos dias neste mesmo lugar, conforme registrado em Mateus capítulo 24. Aos seus pés, no jardim do Getsêmani, ele orou em uma angústia tão profunda que Lucas 22:44 descreve seu suor caindo sobre o chão como gotas de sangue. E foi do Monte das Oliveiras que Jesus ascendeu ao céu, com os anjos declarando em Atos 1:11-12 que um dia ele retornaria da mesma maneira como seus seguidores o viram partir. Para os cristãos, esta montanha não é apenas um local. Ela é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, um lugar onde o sofrimento humano encontra a promessa de redenção. Mas seu significado vai além do cristianismo. Na tradição judaica, o Monte das Oliveiras é considerado o cemitério mais sagrado do mundo, com mais de 150 mil túmulos cobrindo suas encostas. A crença é que, quando o Messias vier, a ressurreição começará exatamente ali, uma esperança intimamente ligada à visão dos ossos secos em Ezequiel 37. Na tradição islâmica, a montanha também está ligada ao dia do juízo, quando toda a humanidade estará diante de seu destino eterno. 3 religiões, uma montanha e um símbolo compartilhado de esperança, julgamento e do futuro da humanidade. Diretamente em frente ao Monte das Oliveiras fica outro local carregado de significado profético, a Porta Dourada, também conhecida como Porta Oriental de Jerusalém. Selada há séculos, ela está ligada às palavras de Ezequiel 44:1-2, onde o profeta declarou que essa porta permaneceria fechada, porque o Senhor, o Deus de Israel, havia entrado por ela. Até hoje, ela permanece fechada, voltada para o Monte das Oliveiras como se estivesse esperando em silêncio.
e remover, enquanto rachaduras continuam aparecendo nas encostas da própria montanha. Essas são mudanças geológicas naturais ou algo mais significativo quando vistas através das lentes da história e da profecia. Então, o que você acha que essas rachaduras e movimentos realmente significam? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gosta de explorar história bíblica, arqueologia e profecias antigas, não deixe de curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que acharia isso interessante e se inscrever no canal para mais conteúdo, porque para realmente entender o que pode estar acontecendo hoje no Monte das Oliveiras, precisamos olhar não apenas para o registro bíblico, mas também para as evidências científicas escondidas sob a própria montanha. Nos últimos anos, pesquisas geológicas confirmaram algo importante. Uma grande falha geológica passa sob o Monte das Oliveiras, fazendo parte do sistema do Grande Vale do Rift, que se estende desde o Líbano até o Mar Vermelho. Esta não é uma região geologicamente tranquila. Ela está localizada em um dos corredores tectônicos mais ativos da Terra, onde a crosta está constantemente se movimentando e acumulando tensão ao longo de longos períodos. Os cientistas reconhecem há muito tempo que Jerusalém está localizada em uma zona de risco sísmico significativo e o Monte das Oliveiras, em particular, é frequentemente descrito como uma área sensível, onde pequenas mudanças no solo podem refletir movimentos muito mais profundos abaixo da superfície. Alguns pesquisadores até sugerem que, em um cenário extremo, um grande terremoto futuro poderia afetar significativamente toda a região. Essas não são apenas teorias. Rachaduras na superfície já foram observadas ao longo das encostas do Monte das Oliveiras, e engenheiros em Israel levantaram preocupações sobre a estabilidade do solo em determinadas áreas. Sinais semelhantes apareceram perto da porta oriental, como se a pressão acumulada no subsolo estivesse lentamente encontrando seu caminho até a superfície. Do ponto de vista puramente científico, nada disso é misterioso. É simplesmente o resultado natural das placas tectônicas. O movimento constante da crosta terrestre, enquanto ela colide, se separa e desliza ao longo de milhões de anos. Quando a tensão aumenta além de determinado ponto, ela é liberada na forma de um terremoto. As rachaduras na superfície são apenas o sinal visível desse processo físico mais profundo. No entanto, através de uma perspectiva bíblica, essas mesmas observações carregam um peso muito diferente. Zacarias 14:4 descreve os pés do Senhor sobre o Monte das Oliveiras enquanto a montanha se divide em duas. Para muitos leitores, essa passagem se torna a estrutura através da qual cada mudança nessa região é interpretada. As Escrituras também falam sobre um grande abalo global nos últimos dias. Apocalipse 16:18 descreve um grande terremoto diferente de qualquer outro registrado na história humana, enquanto Hebreus 12:27 diz que tudo o que pode ser abalado será abalado, para que permaneça apenas aquilo que não pode ser abalado. Colocadas lado a lado, a ciência explica o mecanismo enquanto as escrituras fornecem o significado. Uma descreve o acúmulo de pressão geológica. A outra coloca essa mesma instabilidade dentro de uma história maior de profecia e ordem divina. E a atividade sísmica nesta região não é algo novo. A Bíblia registra um grande terremoto durante o reinado do rei Uzias, mencionado em Amós 1 e novamente citado em Zacarias 14:5 como uma memória histórica marcante. Evidências arqueológicas apoiam isso com muros desabados, fundações deslocadas e camadas de destruição datadas do século VII a.C., encontradas em vários locais. Registros históricos também documentam terremotos significativos em 31 a.C., 363 d.C. e 749 d.C., cada um deixando sua marca em Jerusalém, enquanto o Monte das Oliveiras permaneceu como uma testemunha constante através de séculos de turbulência. Se a Terra já tremeu antes, a possibilidade de tremer novamente continua sendo muito real. Mas esta história não trata apenas de instabilidade. Depois que Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, Atos 1:11-12 conta que os discípulos retornaram a Jerusalém e se reuniram em oração, longe do poder, longe das estruturas, iniciando silenciosamente algo completamente novo através da espera e da fé. A partir daquele momento, a montanha tornou-se mais do que um lugar de tensão geológica.
tornou-se o ponto de partida silencioso de um novo capítulo espiritual moldado pela expectativa e pela crença. De muitas maneiras, o Monte das Oliveiras não é apenas o lugar onde a história da igreja começa. É uma testemunha silenciosa do próprio nascimento da fé cristã. Foi aqui que os discípulos ficaram olhando para o céu após a ascensão, carregando uma promessa que ainda ecoa hoje. As palavras dos anjos em Atos 1:11 eram claras. O mesmo Jesus que foi levado ao céu voltará da mesma maneira como vocês o viram partir. A partir daquele momento, a montanha tornou-se um símbolo de uma longa espera, uma espera que atravessou gerações. Então, quando novas rachaduras aparecem em suas encostas hoje, a mesma pergunta naturalmente surge: são essas mudanças geológicas? Ou um lembrete silencioso de que um capítulo final ainda está esperando para se desenrolar? Na tradição judaica, a montanha carrega um significado profundo próprio. Por milhares de anos, suas encostas serviram como um dos maiores e mais sagrados cemitérios, com centenas de milhares de túmulos voltados para a porta oriental. Essa crença está enraizada em Ezequiel 37, que fala de restauração e nova vida. Farei entrar em vocês o fôlego e vocês viverão. Dentro dessa visão de mundo, o Monte das Oliveiras não é simplesmente um local de sepultamento. É um vale de esperança, onde cada túmulo reflete a expectativa da ressurreição quando o Messias chegar. A imagem de toda uma encosta voltada para a porta oriental, esperando para se levantar e receber o Rei da Glória, permaneceu como um poderoso símbolo ao longo das gerações. Isso torna a situação atual ainda mais impressionante. À medida que novas rachaduras aparecem em um solo já marcado por séculos de expectativa, uma pergunta mais profunda surge: esses movimentos são puramente geológicos? Ou também ecoam algo na maneira como a história e a profecia foram compreendidas ao longo dos séculos? Alguns relacionam essa imagem a Apocalipse 22, que descreve um momento final de julgamento. Três grandes tradições religiosas, três perspectivas distintas, mas um único local compartilhado. O Monte das Oliveiras torna-se um ponto de encontro onde as esperanças mais profundas da humanidade sobre o futuro convergem. Ressurreição para os judeus, julgamento para os muçulmanos e o retorno de Cristo para os cristãos, ecoando aquela promessa ainda não cumprida de Atos. À medida que a expectativa cresce e os sinais de movimento perto da porta oriental continuam, as palavras de Apocalipse 1:7 parecem mais relevantes do que nunca. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Qualquer que seja a interpretação, o Monte das Oliveiras continua sendo um ponto de encontro entre a terra e o céu, entre a história e a esperança. E talvez seu longo silêncio seja exatamente o que faz até mesmo a menor mudança parecer tão significativa ao coração humano. Se o mundo inteiro está tremendo, que fundamento pode realmente permanecer firme? As rachaduras no Monte das Oliveiras parecem um lembrete silencioso, mas inconfundível, de que até mesmo aquilo que parece permanente continua sujeito ao tempo. A porta oriental, selada há séculos, agora apresenta sinais de movimento. O solo já não parece imóvel. A ciência descreve isso como o lento acúmulo de pressão tectônica ao longo de vastos períodos de tempo. A profecia chama isso de primeiros tremores de uma era que está chegando. Mas além dessas duas perspectivas, uma pergunta permanece. A história viu reinos surgirem e desaparecerem, sistemas desmoronarem e até as estruturas mais duradouras eventualmente cederem. Montanhas racham, portões se fecham. No entanto, dentro da narrativa bíblica permanece um reino que não pode ser abalado, um reino que, como declara Daniel 2:44, durará para sempre. O Monte das Oliveiras permaneceu de pé durante tudo isso. Ele testemunhou tristeza, traição, profecia e momentos de glória de tirar o fôlego. É o lugar da ascensão e o ponto de partida da jornada de fé da igreja primitiva. E hoje, enquanto novas fraturas aparecem e o solo volta a se mover, a montanha parece carregar o peso silencioso de algo que ainda está se desenrolando, não através de barulho ou espetáculo, mas através do silêncio. Um silêncio que parece um convite para lembrar que a verdadeira fé nunca foi destinada a repousar sobre pedras, portões selados ou qualquer coisa que o tempo possa desgastar. Ela repousa naquele que promete fazer novas todas as coisas. Apocalipse 20:1-4 oferece uma visão final e impressionante. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, e a morte não existirá mais.
Isso não é simplesmente um fim, é o começo da restauração completa, onde tudo o que foi quebrado é curado e a esperança finalmente encontra seu cumprimento total. Então, quando o mundo treme, quando a incerteza aumenta e quando o futuro parece obscuro, o que permanece não é o medo, é a fé, a profunda e firme certeza de que a história não está vagando sem direção, mas avançando com propósito em direção a um fim que Deus já conhece. O Monte das Oliveiras treme, a porta oriental se move, o mundo estremece. Ainda assim, uma verdade permanece inalterada. O reino de Deus não pode ser abalado, e sua promessa permanece. Como Hebreus 12:28 nos lembra, já que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, sejamos agradecidos e adoremos a Deus com reverência e temor. Talvez o Monte das Oliveiras não esteja apenas rachando fisicamente. Talvez esteja silenciosamente nos chamando para algo mais profundo, não para o medo, mas para uma consciência daquilo que é verdadeiramente eterno. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em Nature Mystery Unravel Mysteries. Descubra histórias não contadas da história e permaneça no emocionante mundo das novas descobertas.